Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou fazendo esse vídeo para o canal Bioética da Governança, que é um canal dedicado a gente pensar os princípios que devem reger os governantes para que eles promovam a vida do povo, para que eles também defendam a vida no sentido mais amplo, né, na relação do ser humano com a natureza, né, nos ecossistemas em que a sociedade humana está inserida. Então, o objetivo da bioética da governança é encontrar aqueles princípios que devem reger a prática dos governantes, além, claro, das leis que devem ser seguidas, né? Também nós teríamos alguns princípios que devem ser seguidos para que os governantes atendam às responsabilidades dos seus cargos, nos vários planos, né, federal, estadual e municipal, e assim a gente poderia então ter um meio do povo cobrar uma conduta correta dos governantes enquanto, né, eles estão no seu mandato, cumprindo seu mandato, né, tendo como referência esses princípios da bioética da governança. E um dos principais problemas que a gente encontra na governança, que eu vou tratar aqui hoje, é a questão da distribuição do dinheiro. Hoje a gente sabe que o dinheiro que circula na sociedade, ele não é produzido pela própria sociedade. A sociedade produz a riqueza, os bens, né? Mas o dinheiro ele é ou produzido ou legitimado pelo Estado, né? Então, existe um problema de como que esse dinheiro é distribuído na sociedade. A gente precisa ter uma perspectiva histórica, né? Nem que seja apenas didática, mas eu sempre costumo me referir ao ano 1000, quando na Inglaterra é criado o Tesouro da Sua Majestade, né? Que seria aquela entidade responsável por produzir, gerar o dinheiro, a moeda, né? E essa instituição, ela estava sob o controle do rei ou da rainha, né? E de lá para cá, em mais de 1000 anos, né, nós tivemos, é claro, uma evolução das instituições de governo, da sociedade. A gente destaca principalmente a Revolução Francesa, né, com o conceito de república democrática, com 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que é a base, né, do Estado contemporâneo, né, no Ocidente, pelo menos, né? Então nós temos essa divisão dos 3 poderes, e aí que surge a questão que eu vou discutir aqui, é que o problema basicamente é o seguinte, né? Nenhum desses 3 poderes tem como função a distribuição do dinheiro que é emitido pelo Estado. Vamos ver aqui, né? O legislativo, como o próprio nome diz, ele elabora as leis que regem a vida social. Não é a função do legislativo distribuir o dinheiro. No Brasil, a gente vê um desvio muito grande na forma de atuação da democracia republicana, que nós temos políticos que estão participando da distribuição do dinheiro e que fazem isso conforme interesses particulares, é óbvio, né? Então, nós temos o chamado toma lá da cá, né, em que há uma troca, né, de votos em questões de interesse do Estado ou do governo por verbas que esses políticos usam, né, para se reeleger ou para favorecer aqueles que financiam suas campanhas, né? E isso teve como último episódio o chamado orçamento secreto, que felizmente, né, o Supremo Tribunal Federal colocou na ilegalidade, né? Porque realmente não
em última análise, né, o legislativo ele apenas teria a função de votar o orçamento anual e só, né? Não é função do político intermediar a verba entre, né, as instituições federais e o povo, né, os seus eleitores. Não é função dos políticos, isso é um desvio de função, né, dos políticos que no Brasil acabou se tornando normal, mas está errado, né? E é claro que esse desvio ele favorece o aumento da desigualdade econômica, porque quem vai ser beneficiado com esse método de distribuição do dinheiro? Vão ser aqueles grupos poderosos, os lobbies que financiam a campanha desses políticos e que esses políticos representam. Né? Boa parte dos políticos não representa a grande maioria da população, mas representam determinados setores que, né, fizeram ações que foram necessárias para elegê-los. Certo? Seria então o judiciário? É óbvio que não, né? O judiciário sua função é o cumprimento da lei, né? Medidas coercitivas que impeçam a violação da lei, né? Adotar essas medidas coercitivas e interpretar, né, a Constituição e fazer julgamentos, né, das questões litigiosas de acordo com a lei. Não é função do judiciário determinar como que o dinheiro emitido pelo Estado vai ser distribuído na sociedade. Então seria o executivo? Bem, o executivo tem controle sobre mecanismos de emissão monetária, né? Mas na própria Constituição há certos dispositivos que impedem que essas instituições controladas pelo executivo, que elas possam fazer a distribuição do dinheiro na sociedade. Vamos então agora nesse retrocesso histórico didático, vamos pensar na época dos reis. O que acontecia? Os reis, eles eram o poder absoluto, né? Eles eram o poder total, tinham o poder total e faziam a distribuição do dinheiro. Como é que faziam a distribuição do dinheiro? Né? Para os nobres, né? E para a corte, para os servos, para todos aqueles que serviam ao rei, né? E que é claro que a quantidade de dinheiro que ia para cada súdito dependia, né, da posição da pessoa dentro da hierarquia do poder, dentro do regime feudal, né? O regime político de monarquia, né? Num sistema político econômico feudal, nós tínhamos então os proprietários de terras, né, que recolhiam impostos e também recebiam, né, de uma forma que a gente não sabe exatamente como, mas recebiam o dinheiro que era emitido a mando do rei ou da rainha, né? Quer dizer, então, nós tínhamos na monarquia um modo de distribuição do dinheiro que estava de acordo com o feudalismo, ou seja, com um sistema social em que o privilégio faz parte da própria estrutura social, né? E, quer dizer, a gente pode contrastar com o princípio da democracia, que seria a igualdade de todos, o Estado tratar todas as pessoas igualmente, sem privilégios. Um sistema feudal é um sistema em que alguns grupos, algumas pessoas têm privilégios no modo como são tratadas pelo Estado, elas são tratadas de modo privilegiado. E a distribuição do dinheiro, então, era feita de modo privilegiado da sociedade, de modo que a maior parte das pessoas, elas
não recebiam esse dinheiro do Estado, né? Elas tinham que trabalhar para quem recebe para poder sobreviver, para poder receber um salário e assim sobreviver. E será que isso muda com a implantação do capitalismo? Eu entendo que mudou pouco, porque o princípio feudal continua, e isso que gera a desigualdade crescente da economia, porque, né, eu vou falar um pouquinho também sobre a questão do regime de propriedade, que, né, é um regime também desigual, mas não feudal, né? O capitalismo tem um regime de propriedade que é desigual, mas não é feudal, é porque está baseado na chamada livre iniciativa, né, em que é possível a mobilidade social dentro de determinadas condições, né? É possível então a mobilidade social e é possível então que as pessoas conquistem a riqueza, né, pela exploração do trabalho de outros, não por um privilégio obtido junto ao Estado. Tá? Então são duas coisas diferentes, né? Dentro do capitalismo nós temos uma desigualdade crescente, né, por uma situação já estudada por Marx, né, bem conhecida, em que existe a exploração do trabalho, né? O trabalho gera riqueza, mas a apropriação dessa riqueza é feita de modo desigual, então há uma concentração da propriedade na classe burguesa, na classe proprietária, né? E os trabalhadores geralmente recebem um salário suficiente para sobreviver, mas não conseguem acumular o capital, né, e enriquecer, né, pelo seu trabalho. Tá, então esse é o mecanismo da desigualdade do capitalismo. Agora, a isso se sobrepõe o mecanismo da desigualdade, que é uma herança feudal, que é o privilégio junto ao Estado, né? Então temos grupos e empresas, principalmente no sistema financeiro, nós temos os grandes bancos, que têm privilégios na distribuição do dinheiro. As próprias leis nas democracias ocidentais, elas favorecem que o fluxo do dinheiro na sociedade passe pelos bancos, e com isso os bancos cobram juros, né, cobram taxas e conseguem então ter grandes lucros, né? O chamado capitalismo financeiro, né, ele possibilita a determinadas empresas, principalmente da área financeira, obter grandes lucros mesmo sem produção, sem estar gerando riqueza, né? Isso então se superpõe ao capitalismo industrial, fabril, né, em que o lucro é obtido pela produção de bens, né, seja no setor primário, secundário ou mesmo na área de serviços, né, o setor terciário. Aí, né, é pelo trabalho produtivo ou pelos serviços prestados no cuidado com os bens e com as propriedades, né, e com todos os aparelhos e aparatos que são gerados pela indústria, né? É aí que se obtém o lucro, pelo trabalho produtivo ou trabalho de manutenção e pesquisa, né? Nesse todo esse ambiente produtivo, tá? Isso se distingue do capitalismo financeiro, em que é possível obter lucros financeiros pelo privilégio na relação com o Estado, que é o emissor primário da moeda, né? Então isso a gente observa inclusive na legislação vigente em países como o Brasil, em que os bancos intermediam o fornecimento de dinheiro do Estado para o povo, né? Não é possível o Estado, não é possível, pelo menos não tem sido possível, o Estado emitir moeda e transferir diretamente por uma conta do cidadão, né? Isso está sendo feito de uma forma um pouco indireta, né? No Brasil, desde que foi criado a Bolsa Família, agora o Auxílio Brasil, né? Se usa os bancos públicos, no caso a Caixa Econômica, para que o dinheiro emitido pelo Estado
aprovado no orçamento, que passa no Congresso, esse dinheiro chegue até o cidadão ou cidadã, né? Então, pela existência de bancos públicos no Brasil, é possível isso, né? Que é o primeiro passo para instalar uma renda básica plena, né? Que já é também uma outra lei aprovada, como todo mundo sabe, né? Por iniciativa do Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores, certo? Então, nós estamos numa situação em que já se abriu uma exceção no modo de funcionar do sistema, quer dizer, é um sistema cuja estrutura é feudal, né? O sistema de distribuição de dinheiro é uma herança do tempo da monarquia, em que havia pessoas e grupos privilegiados para ter acesso ao dinheiro emitido pelo Estado. Com a Bolsa Família e com a renda básica, se abre uma exceção, uma forma de se emitir dinheiro e esse dinheiro ir direto para o bolso do cidadão sem passar pelos bancos e sem passar pelos grandes capitalistas. Porque o sistema feudal, ele não beneficia só os bancos, ele beneficia os grandes capitalistas. Por exemplo, do agronegócio, que conseguem verbas subsidiadas, né? Comerciantes, como o dono da Havan, que conseguiu empréstimos subsidiados para pagar em 100 anos, e com isso ele montou uma rede, né, de varejista. Então, nós temos um sistema de distribuição do dinheiro que estruturalmente ainda é feudal, mas com a Bolsa Família e o Auxílio Brasil, que se fortaleceu no período da pandemia de Covid com verbas emergenciais, né? Essa ideia das verbas emergenciais é uma forma de se conseguir emitir e distribuir o dinheiro diretamente para o povo sem passar pelo sistema financeiro, nem passar pelos grandes capitalistas, né? Que geralmente são os que têm acesso privilegiado ao dinheiro. Então, já se abriu uma exceção. Agora, para realmente haver uma economia democrática, a democratização do dinheiro, né, como disse a Ellen Brown no seu livro Bank on the People, para haver uma democratização no modo de distribuição do dinheiro, é preciso ir além disso, né? É preciso que cooperativas, bancos comunitários e o próprio cidadão ou cidadã, né, tenham acesso ao dinheiro de uma forma mais ampla, né? E aí, né, vem a ideia que eu tenho defendido, elaborado, de se pensar em um sistema democrático usando a tecnologia da informação, que se tornaria um quarto poder, né? Além do executivo, o judiciário e o legislativo, nós teríamos um quarto poder que atualmente é relacionado com a imprensa, mas que a imprensa tradicional ela não é um meio de comunicação de todos com todos, né? Possibilitando uma interação democrática, possibilitando uma democracia participativa, né? A imprensa tradicional não, mas as redes sociais podem ser, né? As redes sociais podem ser, se a gente montar um sistema público, usando a tecnologia da informação, um sistema adequado, né? Pode-se ter uma rede social pública na qual todos possam interagir com todos e definir de um modo coletivo como é a distribuição do dinheiro. Então, por meio de projetos aprovados com a participação de comitês das universidades públicas na avaliação, a gente poderia ter uma maior democracia na distribuição do dinheiro, né, possibilitando que os vários empreendedores sociais do Brasil pudessem apresentar seus projetos e obter as verbas diretamente, né, do Estado federal, emissor do dinheiro,
por exemplo, através de uma agência de desenvolvimento, que é uma ideia do André Lara Rezende, né? Então, vamos supor que tenha um grupo popular, um grupo de plantadores de cacau, por exemplo, que querem montar uma cooperativa e fazer uma produção de cacau sustentável, com princípios de reciclagem de materiais e aproveitamento da polpa, e produzindo uma maior variedade de produtos, etc. Então eles precisam de verbas para fazer isso. Eles não têm, eles são um grupo de trabalhadores, eles não têm capital para investir, certo? Então eles fazem um projeto e submetem diretamente à Agência de Desenvolvimento Federal e, se for aprovado, recebem essa verba. Nesse caso, né, já se poderia prever um mecanismo que possibilitasse o financiamento dessa cooperativa sem necessidade disso constar no orçamento anual, né? Então nós teríamos possivelmente dois orçamentos: o orçamento anual votado no Congresso, que vai conter todos os gastos do Estado consigo mesmo, né, com funcionalismo, todos os investimentos nas estatais, todos os gastos do Estado consigo mesmo estariam no orçamento anual votado no Congresso, né? Esse aí a gente tem que ficar de olho para evitar a corrupção, para evitar gastos burocráticos, gastos que não sejam do interesse da sociedade, né? Porque sempre há, né, esse abuso de cargos de confiança, né, de favorecimentos dentro do Estado, né? Então isso é uma coisa. Outra coisa é o investimento do Estado no povo, nas cooperativas, nas iniciativas populares, né? Seja produtivas ou também assistenciais, né? Por exemplo, associações, né, de apoio a pessoas com deficiência, por exemplo, né? Poderiam também solicitar financiamentos do Estado. Esses financiamentos não precisam estar dentro do orçamento anual. Se houver um outro mecanismo que garanta transparência, rigor, lisura, né, para esse financiamento, certo? Isso tudo então poderia ser montado dentro de um segundo sistema financeiro, né? Nós temos o sistema financeiro do capitalismo, que o dinheiro é ligado, né, à acumulação, né, da riqueza, e isso não necessariamente precisaria acabar, porque também não tem como acabar com isso, né? A gente vê a China abandonando aquele comunismo mais quadrado lá, né, que moldado no stalinismo, e introduzindo, né, a economia de mercado. Então a economia de mercado parece ser importante, necessária para o dinamismo da economia de um país. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisaria ter um outro sistema financeiro em que o dinheiro não fosse ligado à acumulação de capital, o dinheiro fosse um meio das pessoas terem acesso aos bens que a humanidade gerou em todos os seus milhares de anos de história, né? Todas as pessoas terem acesso ao mínimo para a sua sobrevivência de um modo garantido, né? Que seria a renda básica, né? E também as pessoas terem financiamento para iniciativas tipo cooperativa, tipo economia sustentável, né? Energia limpa, reciclagem, todas essas necessidades do desenvolvimento humano do povo poderiam ser financiadas nesse segundo sistema financeiro, né, que eu estou mencionando. E eu não vou aqui, nesse momento, apresentar muitas ideias sobre isso, né, mas que poderia ser uma moeda social, né? Assim como nós temos a moeda dominante, né, a moeda soberana, né, do Brasil, que é o real, nós poderíamos ter
um segundo tipo de real, talvez chamado real social, que seria uma moeda digital, pública, né? Que financiaria essas iniciativas populares, essas necessidades populares para o desenvolvimento humano. A gente poderia então ter os dois sistemas coexistindo, se complementando, né? É uma ideia ousada, mas seria muito interessante a gente avaliar isso, né? Se for o caso de alguma mudança nas leis ser necessária, né? Alguma mudança na Constituição ou mesmo uma nova legislação mais específica, né? Nós temos uma legislação interessante, né, para cooperativas e pequenas empresas. Ela poderia ser integrada dentro dessa proposta, né, de modo então que a gente tivesse ao lado do sistema financeiro tradicional, que é dominado pelos grandes bancos, pelos grandes capitalistas, voltado, né, para o lucro, para o acúmulo do capital, a gente tivesse um outro sistema financeiro em que o dinheiro fosse voltado para o desenvolvimento humano, para o bem-estar do povo, qualidade de vida do povo, evitando a fome, né? E com isso a gente teria recursos financeiros para implementar a bioética da governança, que seriam, né, os princípios que devem reger os governantes para a promoção da vida. Certo. Bem, eu estou então compartilhando com vocês as minhas ideias, a evolução dessas ideias, né, que não são estáticas, e que nesse ano de 2023, que vai começar daqui a poucos dias, né, a gente vai transformar em um livro, né, que o contrato já está assinado com a Springer Nature. Nós vamos estar publicando em 2023 esse livro, que vai tentar formular de um modo mais rigoroso essas propostas que eu menciono aqui, e também outras abordagens de outros colegas dentro dessa questão aí da promoção do desenvolvimento humano, a redução da desigualdade, que está na pauta mundial, né, dos países democráticos, né, por meio principalmente da Unesco, né, que tem as metas do desenvolvimento sustentável, né, para os próximos anos. Então nós estamos trabalhando nisso, e paralelamente eu vou organizar um livro meu tentando argumentar que esse também é o caminho para um socialismo democrático. Mas essa é uma visão mais particular minha, né, que uma mudança do modo de distribuição do dinheiro é o caminho para o socialismo democrático. A gente sabe que na abordagem marxista mais convencional, né, o caminho para o socialismo é mudança no regime da propriedade, né, nas relações de produção, acabar com a exploração e a coletivização da propriedade produtiva, inicialmente pela estatização, né? E não fica muito claro qual é o papel do dinheiro, da mudança no modo de distribuição do dinheiro para se atingir o socialismo. Eu coloco a ênfase nisso, na mudança no modo de distribuição do dinheiro seria o caminho, inclusive, para acabar com a exploração. Porque a partir do momento que as pessoas tiverem o recurso para sobreviver, sem necessidade de se deixar explorar por outras, né, sem precisar vender a sua vida para as outras, né, as pessoas tiverem sua sobrevivência garantida por uma renda básica e a possibilidade de obter financiamento para empreendimentos cooperativos, as pessoas podem então não mais serem exploradas. Então eu vejo a mudança no modo de distribuição do dinheiro como o caminho, né, para uma transição do capitalismo para o socialismo. E não vejo necessidade de uma revolução violenta, né? Eu adoto a abordagem evolucionista ou fabiana, em que
na medida que as pessoas se auto-organizam dentro do capitalismo e superam as limitações do capitalismo, as limitações da demanda, né? E a contradição do capitalismo, né? Que leva a crescente desigualdade, né? Pela acumulação do capital na mão de poucos, e com isso leva a economia para a recessão, né? Na medida que isso é superado dentro do próprio capitalismo, a gente vai ter o socialismo. Um capitalismo sem essa contradição vai ser o socialismo. É a mesma sociedade. A mesma sociedade que é capitalista, se ela resolve esse problema básico que Marx apontou, ela se torna socialista. Tá? Não é possível passar limpo uma sociedade, né, derrubar o capitalismo e implantar o socialismo. Isso aí é uma ficção, tá? Que eu não acredito. É a mesma sociedade, com as mesmas pessoas, que vai se transmutar de capitalista em socialista quando conseguir resolver os problemas que Marx apontou. E a resolução desses problemas não se faz por uma revolução violenta, se faz pela mobilização popular, pelos seus interesses, né? E pela mudança no modo de distribuição do dinheiro. E para isso é fundamental a tecnologia da informação, né? Todo o sistema digital que vai possibilitar, então, implantar um sistema financeiro democrático, que a pessoa possa, ali na ponta do dedo no celular, ter um canal de comunicação com o Estado para receber a renda básica e solicitar financiamento, fazer prestação de conta, tudo por meio de dispositivos móveis que todas as pessoas podem ter. Certo? Então essa que é a minha visão pessoal de tudo isso. Tá bom? Um abraço.